Olá! Agora, no momento, nós vamos abordar o seguinte tema: a teoria histórico-cultural de Vygotsky, que será apresentada por mim, Gildene, Pedro Lucas e Jeane. A teoria histórico-cultural ou sócio-histórica tem como principal pensador Vygotsky, mas, como a sua morte foi muito precoce, aos 36 anos de idade, em 1934, a sua teoria foi rediscutida e sistematizada por outros pensadores. Um aspecto básico para a atividade de pesquisa desenvolvida por Vygotsky são baseadas na tradição do materialismo histórico, ou seja, a ciência marxista, e o materialismo dialético, que é a filosofia marxista. Essa tradição tem como premissa o conceito de que a teoria marxista é baseada no desenvolvimento de habilidades e funções específicas do homem, assim como a origem da sociedade humana são resultados do surgimento do trabalho. É através do trabalho que o homem, ao mesmo tempo que transforma a natureza, objetivando satisfazer suas necessidades, se transforma. Para exercer tais atividades, o homem precisa aprender com o decorrer do tempo, pôr em prática e assim aprender com o seu trabalho e assim tirar a sua sobrevivência. A teoria histórico-cultural do psiquismo, também conhecida como abordagem socio-interacionista, elaborada por Vygotsky, tem como objetivo central caracterizar os aspectos tipicamente humanos do comportamento. E ele é baseada em várias outras funções, tem várias outras elaborações para que Vygotsky conseguisse abranger mais a sua teoria. Em alguns processos para elucidar a sua teoria, ele baseou-se em compreender a relação entre os seres humanos e o seu ambiente físico-social, ou seja, de que forma os seres humanos interagem com a sociedade, identificar as formas novas de atividades que fizeram com que o trabalho fosse um meio fundamental de relacionamento entre homem e natureza, ou seja, estabelecer uma ligação entre o homem e a natureza. O homem extrai da natureza o que ele necessita, repondo assim as necessidades da natureza também. Analisar a natureza das relações entre o uso de instrumentos e o uso da linguagem. Partindo desse pressuposto de que há uma relação entre o biológico e o social, Vygotsky e seus colaboradores construíram um referencial teórico que se propõe a explicar o desenvolvimento do psiquismo humano através das relações entre as funções mentais e a atividade humana. Funções mentais superiores. As funções mentais superiores são funções biológicas comuns entre os seres humanos e os animais superiores, onde os animais superiores são os animais mamíferos. E a característica que diferencia os seres humanos dos animais superiores é que os seres humanos trabalham com a cultura, ou seja, as funções são culturalmente independentes. O psiquismo humano se considera como um biológico condicionado culturalmente. Logo, essas funções vão além de estímulos e respostas, e agora se tornam funções mediadas pela cultura, e isto é o que nos faz humanos. Porque elas são mediadas pela cultura, e a cultura é algo que ainda não foi encontrado nos outros demais animais superiores. Pode-se dizer que, como vantagem, temos a autoconsciência, o autodomínio da conduta. Temos, portanto, a possibilidade de dominar essas funções psicológicas de forma voluntária e, dessa forma, dominar o próprio comportamento. Dessa forma, o indivíduo não responde mais aos estímulos gerados pelo ambiente, e sim a resposta vai ser mediada culturalmente. Mas levando em conta que a qualidade da mediação interfere na qualidade do desenvolvimento, ou seja, a uma mediação mais elaborada exige do ser humano um psiquismo mais elaborado para que se possa acompanhar. Conceitos cotidianos e científicos envolvem experiências e atitudes diferentes por parte das crianças. Eles se desenvolvem por caminhos distintos. Conceitos cotidianos são aqueles desenvolvidos através de vivências e situações concretas e interações também. Um exemplo de conceito cotidiano é quando a criança aprende a falar. Quando a criança aprende a falar, ela vai relacionar palavras e objetos específicos.
Já o conceito científico, ele é desenvolvido de forma formal ou mediante um instrutor, com instruções, né? Tendo uma pessoa para dar instruções. Um exemplo, quando a criança vai para a escola, que vai aprender a pegar no lápis, tem que ter o professor, né? Para estar dando as instruções, dizendo como pega no lápis. Para Vygotsky, é preciso que o desenvolvimento de um conceito espontâneo tenha alcançado um certo nível de desenvolvimento para que a criança possa obter o conceito científico. Ou seja, um conceito necessita do outro para se desenvolver. Exemplo, os conceitos históricos, para se desenvolver, ele precisa que o conceito cotidiano, a criança tenha um passado suficiente. Com isso, é notório que um conceito necessita do outro para se desenvolver.